a sexta, penúltima mensagem da série Além das Aparências. Essa série nós temos aprendido que tão importante quanto cuidar do nosso exterior, do nosso corpo, é nós cuidarmos do nosso coração, é cuidarmos do nosso interior. O próprio Jesus nos disse que do interior que vêm todos os males, todos os erros, todas as falhas que nós cometemos. E às vezes nós observamos tanto aquilo que está do lado de fora, nos preocupamos tanto com o externo e não nos preocupamos em cuidar, em examinar sentimentos, emoções que estão lá dentro do nosso coração. Veja, que estão abaixo da superfície do nosso coração e que muitas vezes está influenciando e prejudicando a nossa vida emocional, as nossas relações interpessoais e também o nosso relacionamento com o próprio Deus. Tem sido muito bom essa série, nós temos crescido muito. O que nós já vimos? Nós já vimos sobre a inveja, esse sentimento, sem dúvida, muito destruidor, que traz enfermidade para a nossa alma. Nós vimos sobre o orgulho, falamos sobre a raiva, sobre a vaidade, vimos também no domingo passado sobre a culpa, e hoje nós vamos para a sexta mensagem, e o nosso tema hoje é sobre o medo. Sobre o medo. Eu queria orar com vocês, antes de nós entrarmos nesse tema. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que fale conosco. Senhor, obrigado por essa noite, por esse momento tão especial, onde nós estamos ao redor agora, juntos ao redor da Tua Palavra. Deus, eu oro para que o Senhor faça realmente que a Tua Palavra traga luz para a nossa vida, Senhor. Precisamos de ensinamentos, precisamos de sabedoria, e nós encontramos tudo isso, ó Deus, na Tua Palavra. Portanto, prepara os nossos corações. Eu preciso do Senhor para transmiti-la, e os meus irmãos, aqueles que estão aqui nesse auditório, aqueles que vão ouvir essa mensagem, vão ver essa mensagem nas nossas redes sociais. Ó Deus, que o Senhor venha de uma forma especial agora ministrar ao coração de todos, e que ninguém saia, ó Deus, ó Pai, sem ser acrescentado e transformado pela Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Veja, por definição, o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Então, é um sentimento que nasce, que brota dentro do nosso coração, quando nós estamos na iminência do perigo. De uma forma simples, o medo é aquela profunda preocupação com o presente ou com o futuro. Imagine um sentimento que vem, uma preocupação, às vezes uma absurda preocupação que vem com o futuro, com aquilo que está, às vezes, no nosso presente, ao nosso redor. Esse sentimento, ele é muito presente, o medo é extremamente presente na nossa vida. Nós vivemos, por exemplo, preocupados com aquilo que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui, mas exatamente nesse momento está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio, entre Israel e aquele grupo terrorista, o Hamas. Nós estamos aqui e há uma guerra lá na Ucrânia, com a Rússia. Estão tão distante de nós, mas nós vamos para as notícias e aquilo muitas vezes gera medo, incertezas, preocupações dentro de nós. Ficamos amedrontados com o mundo. Vivemos isso na pandemia. Vivemos oprimidos por preocupações
Veja, sentimentos de medo por aquilo que acontece ao nosso redor. Nós estamos aqui e nós estamos já em um tempo já longo, grande, sem chuva. E aí nós andamos para lá e para cá, vemos as queimadas, a agricultura sendo prejudicada. Em contrapartida, lá no Rio Grande do Sul ainda há muitas áreas que estão debaixo de água, estão inundadas. E aí nós olhamos para as nossas limitações diante da força da natureza, das incertezas climáticas, e isso gera e vai gerando dentro do nosso coração um medo. Veja, nós somos tão indefesos, somos tão fracos. Um exemplo de como o medo é comum é que cada ano que passa, eles criam uma nomenclatura diferente para os medos que vão surgindo. E eu achei interessante, estudando sobre isso, e olha, um dos medos mais atuais, a nomofobia. A nomofobia. O que é a nomofobia? É o medo irracional de ficar sem o seu celular, ou impedido de usar o seu celular, por exemplo, por falta de bateria, ou por ficar sem o sinal da internet. Nomofobia. Será que você tem nomofobia? Quando você está ali, longe do seu carregador, e olha para o seu celular, vê a bateria ficando no vermelho, e aí já surge, já gera dentro de você esse sentimento que talvez você chamou de uma outra coisa, e hoje você está descobrindo que é e pode ser medo. Tudo isso, todos esses medos, afetam sim o nosso bem-estar emocional, relacional e espiritual. Uma coisa a gente precisa entender, Deus ele não quer que a gente viva com medo. Uma prova disso é que na Bíblia Sagrada existem 365 citações, são 365 comandos, dizendo assim para nós: não tenha medo. Alguém disse que nós temos um comando deste para cada dia do ano. Veja, 365 vezes a Bíblia dizendo para nós: não tenha medo, não tenha medo. Então veja, se a Bíblia fala tanto desse sentimento, é porque Deus sim está preocupado em curar, em tratar esse sentimento dentro de nós. E nós vamos ver isso hoje. O texto que eu escolhi é o Salmo 34. Para aqueles que trouxeram a Bíblia, está aí a oportunidade para você abri-la agora, no Salmo 34. Eu quero confessar algo aqui que é diferente das outras mensagens. Eu tive muita dificuldade de encontrar um texto para esse sermão, para essa mensagem. Eu acredito que, justamente por se tratar de um tema onde a Bíblia fala tanto, eu fiquei na dúvida, qual texto eu vou escolher? Até que eu cheguei no Salmo 34, que depois, ao estudá-lo, eu vi quão incrível é essa passagem. É um salmo escrito também por Davi, que foi justamente a personagem do sermão da culpa, quando nós falamos sobre culpa. Davi está no Salmo 34, nos ensinando, através de uma experiência pessoal, a enfrentar os nossos medos. Ele viveu isso na vida dele, na vida pessoal dele. Para entender o Salmo, nós vamos mergulhar nessas letras, mas para que a gente entenda melhor esse Salmo, a gente precisa ir a um outro livro da Bíblia, que é o primeiro livro de Samuel. Entenda algo, quando Davi ele
escreve o Salmo 34, ele estava em um período da vida dele que ele ainda fazia parte da equipe de trabalho da corte do rei Saul. A gente precisa entender isso. Davi era um funcionário da corte do rei Saul. Davi já havia sido ungido rei, mas ele não havia ainda assumido o reinado. Ele era apenas um funcionário da corte. Ele sabia que um dia ele assumiria, ele sabia que um dia ele ia reinar, mas ele só estava agora trabalhando ainda na corte para o rei Saul. A liderança de Davi estava muito forte. Ele estava se destacando em tudo aquilo que ele fazia. Em contrapartida, Saul, que era o rei, começou a enfraquecer. Começou a apresentar falhas na sua liderança. E as pessoas então começaram a comparar o rei Saul com Davi. E começaram a fazer essa comparação. Fizeram até música para expressar a comparação entre Saul e Davi. E aí a gente entende isso lá em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7. Olha o que diz o texto. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Veja, era uma música. Eles fizeram uma música. E a letra dizia: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que está faltando, senão o reino para ele? Daí em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Veja, depois disso, depois desse episódio, Saul começou a arquitetar um plano para matar Davi. Davi ficou sabendo, e o seu coração, a sua vida, a partir de então, foi marcada pelo medo. Ele passou a viver com medo. E uma coisa é certa, esse sentimento, ele afeta diretamente o nosso comportamento e as nossas escolhas, as escolhas que nós precisamos fazer. Davi, quando o medo toma conta do coração dele, ele fica absolutamente inseguro e ele deixa de ser a pessoa que ele sempre foi. Ele passou a viver em um ritmo totalmente diferente. Ele passou a viver escondido. E mais do que isso, ele passou a fugir de tudo e de todos. Chega até ser cômico, para não dizer trágico. Davi, quando o medo entra no coração dele, com medo ali de Saul, ele foge. E ele foge, diz a Bíblia, para o sul. E é interessante porque lá no sul estavam os filisteus, que era um povo inimigo de Israel. Vocês se lembram do grande gigante, o Golias, inclusive que o próprio Davi havia matado? Golias fazia parte do povo filisteu. E é interessante, ele dominado pelo medo, sem pensar, sem bom senso nenhum, ele foge e ele vai justamente na direção que ele não podia ir. Quando ele chega lá, os filisteus o reconhecem como aquele que havia matado o gigante Golias, prendem Davi, seguram Davi e levam ele para o rei dos filisteus. Um sujeito totalmente asqueroso, alguém, sem dúvida, muito intimidador, e esse rei então manda prendê-lo. Davi consegue escapar das garras dos filisteus. Davi corre e se esconde lá no deserto, e lá no deserto ele entra em uma caverna, e dentro dessa caverna ele passa ali alguns meses.
E é justamente dentro da caverna, depois de muita reflexão, de muita meditação, ele tem ali um encontro com Deus. E esse encontro é um encontro libertador. Esse encontro, ele foi tão marcante para Davi, que ele faz questão de registrar no seu diário. E esse diário é justamente, parte desse diário é o salmo que a gente, sem dúvida, vai ler aqui. Agora, eu paro a mensagem, porque de alguma forma, talvez você que está aqui me ouvindo hoje, ou você que está aí me ouvindo, talvez nas redes sociais, veja, é importante porque talvez você esteja também dentro de uma caverna. Essa metáfora da caverna, ela precisa ser examinada por nós. Talvez a sua caverna seja o seu casamento. Você olha para o seu relacionamento conjugal e o seu casamento é uma incerteza e você tem dúvida sobre a sua relação. É interessante porque quando a gente é tomado pelo medo, muitas coisas vêm à nossa mente e existem pessoas que o casamento é essa caverna e aí você está dizendo assim, olha, eu tenho medo do que vai nos acontecer. Eu tenho medo do nosso futuro. Talvez a sua caverna seja o seu trabalho. Você está já preocupado e com medo. Amanhã é segunda-feira, você vai precisar voltar ao trabalho, você vai precisar voltar às suas atividades e você está preocupado, está com medo. Medo de não dar conta da demanda. Medo de não conseguir honrar os seus compromissos. Medo, talvez, de fracassar novamente. E esse medo vai te paralisando. O medo tende a nos tornarmos pessoas mais pessimistas. Com medo, nós tendemos a desistir de sonhar. Às vezes ficamos acomodados e às vezes a alegria vai embora do nosso coração. E é assim que Davi estava. Davi estava naquela caverna, e naquela caverna ele tem um encontro com Deus, e ele aprendeu a enfrentar o seu medo, e isso muda completamente a trajetória de Davi. Davi só se tornou o grande rei de Israel, porque ele enfrentou o medo, ele tratou esse sentimento. E olha que legal, ele escreve esse diário, que uma curiosidade ainda do Salmo 34, este é o salmo que nos tempos de Jesus, dentro das sinagogas, era o salmo mais lido dentro das sinagogas. Para você ver a importância do Salmo 34. E antes de continuarmos, eu queria perguntar a você, do que é que você tem medo? Do que você tem medo? Eu perguntei isso à minha esposa, quando nós estávamos em um momento durante essa semana, nós dois, e eu perguntei a ela, falei, Mariana, do que você tem medo? E a primeira resposta dela foi uma resposta que me surpreendeu. Ela disse, olha, eu acho que eu não tenho medo de nada. Eu acho que eu não sinto medo de nada. Aí eu não fiquei contente, perguntei de novo, viu, mas você tem medo do quê? Aí ela disse, eu tenho medo do futuro dos nossos filhos, da trajetória deles, o que vai ser deles. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo de te perder, Então veja, no fundo, todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós, uma hora ou outra, acabamos tendo que enfrentar esse sentimento. Então eu convido você a pegar o seu medo hoje, né, e aplicar exatamente o que Davi vivenciou, a sua experiência. Vamos ver. Então, se nós queremos vencer o medo, em primeiro lugar, o que a gente aprende no Salmo 34? Se queremos vencer o medo, em primeiro lugar, dobre os joelhos. Dobre os joelhos. O grande ponto de partida para você vencer o seu medo
é você assumir uma postura diante de Deus. Joelhos dobrados. Olha o versículo 1. Eu quero discorrer todo o Salmo. Versículo 1. Davi começa dizendo assim: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Veja a postura que Davi assume. Ele está dizendo: em todo tempo eu bendirei o Senhor. Em todo tempo. Todo tempo é o tempo todo. Não só nos bons momentos eu vou bendizer, mas também nos momentos ruins. Não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Não apenas nos momentos de euforia, de celebração, mas também nos momentos de lágrimas, de escuridão. Eu bendirei o Senhor o tempo todo. O salmista diz, Davi diz: os meus lábios sempre o louvarão. É importante lembrarmos, Davi estava onde? Dentro de uma caverna. É importante, porque ele estava ali por uma razão. Ele estava vivendo uma opressão, uma perseguição. Ele estava sendo pressionado. Ele estava cheio de medo nesse momento. O que o texto diz? Bendirei o Senhor o tempo todo. Quando você olha para as palavras que Davi está dizendo, uma das palavras mais marcantes é a palavra bendirei. Veja o que ela significa. Ela vem de uma raiz no hebraico, barak. E olha o que significa. Significa abençoar. Eu abençoarei o Senhor o tempo todo. Louvar. Eu louvarei o Senhor o tempo todo. Essa palavra ainda, ela significa ajoelhar. E aí nós entendemos exatamente o sentido que Davi quer nos transmitir. Ele está dizendo: olha, eu estou com medo, eu não tenho forças para sair daqui dessa caverna, eu não tenho forças, eu não sei como eu vou resolver essa situação que está lá do lado de fora da caverna, mas o que eu faço? Eu dobro os meus joelhos. Davi está nos dizendo isso. Eu não sei o que é que vai ser daqui para frente. Eu não consigo enxergar como é que vai ser o meu futuro daqui para frente. Eu fui ungido rei, mas eu não sei se um dia eu vou conseguir assumir. Aliás, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor é poderoso. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Então, de joelhos dobrados, eu peço: Senhor, esteja comigo. Ajuda-me. Meu irmão, você pode estar preocupado e sem entender o que está acontecendo na sua vida. Você pode viver um momento assim, onde você olha e você não sabe o que é que tem, o que é que vai ser amanhã. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós dobramos os joelhos e louvamos a Deus, essa postura para nós é uma postura libertadora. Você já começou o seu dia de joelhos? Você já dobrou os joelhos quando você estava totalmente desorientado, perdido, e você para tudo que você está fazendo, se recolhe para um lugar sozinho, fecha a porta? Você já dobrou os joelhos num momento assim? É libertador. É libertador. É verdade que às vezes nós não conseguimos ficar literalmente de joelhos dobrados, mas você já foi para a presença de Deus em oração, com o espírito grato, bendizendo, louvando,
independente da circunstância, você está ali, você se recolhe, vai para a presença de Deus. Meu irmão, quando você dobra os seus joelhos, assume essa postura, independentemente do momento que você está, isso é renovador, libertador. E Davi está nos ensinando isso. Ele relata a sua experiência, olha o versículo 4. Ele diz assim: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele me respondeu, eu dobrei os meus joelhos, os meus lábios bendizeram o seu nome, e Ele me respondeu, e Ele me livrou. É a experiência dele, sendo compartilhada nas Sagradas Escrituras e nos ensinando. Então, em primeiro lugar, o ponto de partida para a gente superar o medo é, sem dúvida, de joelhos dobrados. A segunda orientação de Davi, que encontramos aqui nesse salmo, é: exponha o seu medo. Exponha o seu medo. Revele o seu medo. Versículo 5. Olha o que ele diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Jamais mostrarão decepção. Eu estava dizendo pela manhã que Davi, ele é um artista. Dentre todos os dons, talentos, Davi tocava harpa como ninguém, era um músico por excelência, mas ele é um poeta. E veja a maneira maravilhosamente poética que ele expressa o que é que está acontecendo. Davi está dizendo assim: olha, não importa o seu motivo, não importa o seu motivo, quando você se aproxima de Deus, Deus vai iluminar o seu rosto. É isso que ele está dizendo. Ele vai alegrar o seu coração. Não importa o motivo que você se aproxima de Deus, não importa. Ele vai alegrar o seu coração e você não sairá nenhuma vez da presença de Deus decepcionado. Às vezes você vai expor o seu medo para alguém, para uma pessoa. Você corre o risco de sair decepcionado. Você corre o risco de não sair satisfeito. Mas o que Davi está dizendo é que, independente do motivo, todas as vezes que você se aproximar diante de Deus, você vai ser iluminado, você vai ser transformado, e você nunca sairá decepcionado. Nunca sairá decepcionado. O que Davi está querendo dizer aqui é que a gente não precisa ter medo de expor o nosso medo para Deus. O medo de expor o medo. Não tenha medo de expor, de apresentar, de contar para Deus o que é que você teme. Veja o que disse o pastor Ray. Ele diz assim, escritor também, ele diz: à medida que admitimos nossa fraqueza em uma situação, é a medida que teremos da ajuda de Deus para aquela situação. Exatamente na proporção, na medida que você reconhecer a sua fraqueza, expor a sua fraqueza, é a medida que Deus vai entrar e ajudar você naquela situação. Quando você revela o seu medo, você está admitindo a sua fraqueza. E quando você admite a sua fraqueza, você tira os seus olhos daquilo que você tem medo e você coloca os seus olhos naquele que pode fazer por você todas as coisas, que é o nosso Deus. Então veja, dobre os seus joelhos e não tenha medo de expor o seu medo para Deus, de contar para Deus o motivo do seu medo. E você não vai ser decepcionado. Uma terceira coisa,
que Davi nos ensina: aproprie-se do amor de Deus. Essa é uma temática que nós estamos trabalhando praticamente em todas as mensagens dessa série. O amor de Deus. O que seria se apropriar? Apropriar-se é você pegar e usar para um propósito. Então pegue o amor de Deus e use o amor de Deus para o propósito de te livrar desse medo que você está. Olha o versículo 6. Olha o que ele diz: esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Davi está dizendo quem ele era. E veja, ele está humildemente dizendo: um pobre homem. Eu sou um pobre homem. Ele diz quem ele é, e ele diz o que Deus fez, mesmo sendo ele quem ele era. O que é isso? Um Deus que ama, que não nos ama com diferenças. Um Deus que nos ama exatamente, Ele ama a mim, Ele ama você. Nós vimos aqui na mensagem da culpa que não existe nada que você venha fazer que vai fazer com que Deus te ame mais. E também não existe nada que você não faça que vai fazer com que Deus te ame menos. O amor de Deus, ele é incrivelmente perfeito. Davi está dizendo: olha, mesmo eu sendo um pobre homem, veja o que o Senhor fez por mim. O Senhor me libertou de todas as minhas tribulações. Então veja, o apóstolo João falando desse amor, um amor que não nos deixa nunca, um amor envolvente. Olha o que ele diz, 1 João capítulo 4, verso 18. João diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Exatamente no momento em que a gente entende o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, e a gente pega esse amor e se apropria e traz esse amor para as nossas vidas, o medo e outros sentimentos que estão nos prejudicando desaparecem. Um amor perfeito, um amor incrível, e esse amor é um amor que está disponível para você. Deus, ele te ama. Você não é visto pelos pecados que você comete. Deus olha para você e ele enxerga o seu coração, e ele tem um propósito para a sua vida, e quando ele olha para você, ele vê você como um filho. Então Deus é o nosso Pai que nos ama, e você já não é mais escravo do medo. Você é um filho, uma filha do Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Você é filho de Deus. Então se aproprie disso. E a partir do momento que você pega e se apropria desse amor, o medo desaparece. Em quarto lugar, o que Davi ainda nos ensina: viva com confiança. Viva com confiança. E aí o versículo 7, e você vai agora realmente entender o cuidado de Deus. O amor de Deus e o cuidado. Olha o que ele diz, versículo 7, um Deus que ama. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O que Davi está falando aqui? Que Deus, que é o nosso Pai, um Deus que ama a gente do jeito que a gente é, mesmo a gente sendo um pobre homem, uma pobre mulher, Ele nos ama, Ele nos livra de todas as tribulações. E olha o que Ele diz: que Deus destaca os seus anjos para nos guardar. Pastor, eu tenho então um anjo da guarda?
Veja, nós aprendemos numa teologia lá atrás que cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Eu imagino que não seja exatamente assim, mas eu não tenho dúvida que não há nenhum dia na sua vida que você saia da sua casa sem que Deus mobilize os céus inteiros para te guardar. Os anjos do Senhor estão ao redor de todos nós. O próprio Deus está nos guardando. O nosso Deus é o nosso guarda fiel, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída, que não nos deixa vacilar com os nossos pés. Um Deus que guarda a gente quando a gente entra e quando a gente sai. Ele destaca os seus anjos. Deus usa todo o seu poder para nos ajudar. Isso deve gerar em nós confiança. Nós precisamos viver com essa certeza. Nós precisamos sair de casa, nós precisamos, quando viajar, sair com essa certeza. Quando nós vamos começar um negócio na nossa empresa, na sua empresa, você vai começar um negócio, comece um negócio com essa certeza. Deus usa todo o seu poder para te ajudar. Deus estende a mão para te abençoar. Deus coloca os anjos para aplanar os seus caminhos, para endireitar suas veredas, para cuidar de você. Deus está cuidando dos nossos filhos. Deus está cuidando dos nossos netos. Deus está cuidando do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa casa. Deus está cuidando dos nossos negócios. Ah, pastor, mas o mundo é difícil. Acidentes acontecem, enfermidades acontecem. As incertezas do país, a economia, a política. E nós temos tantas coisas que nos trazem preocupações. Mas no lugar de nós ficarmos com os nossos olhos nos jornais, nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que nos dá esperança. Nós precisamos colocar os nossos olhos nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos nos apropriar não apenas do amor de Deus, mas das promessas de Deus. E com certeza, há uma promessa de Deus. Você que teme a Deus, você que anda com Deus, Deus usa todo o poder que Ele tem para te abençoar, para te guardar, para te ajudar. Isso não é uma certeza de que tudo vai dar certo, mas ainda que dê errado, o Senhor é poderoso para te ajudar, independentemente do que aconteça. Eu me lembrei daquela canção que nós cantamos aqui há pouco tempo atrás. A letra diz: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. A canção diz assim: seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo, eu creio em ti. A música ainda diz: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Então viva com essa confiança. Dobre os seus joelhos. Não tenha medo de expor para Deus o seu medo, aquilo que te preocupa, aquilo que te assombra. Aproprie-se do amor de Deus. Deus, Ele te ama. Você é um filho de Deus, uma filha querida. Ele te ama. E viva com a confiança de que Deus está com todo o seu poder disponível para te abençoar, para te sustentar, para te livrar, para te guardar. E também, em último lugar, para nós combatermos o medo, Davi nos ensina: tema a Deus. Tema a Deus. Olha o que diz os versículos 8, 9 e 10 do Salmo.
O texto diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Eu acho maravilhosa a forma como Davi está nos dizendo. Ele está dizendo, e as suas palavras revelam a sua intenção, as suas intenções. Ele está dizendo: aconteceu comigo, provem vocês também. Eu vivi isso, eu me libertei, eu não sou mais um escravo do medo, eu me libertei. Provem vocês e vejam. Aí ele diz: como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Davi está usando aqui mais uma metáfora. Ele diz: os leões podem passar por necessidades e fome. Ou seja, qualquer pessoa que tentar resolver os seus problemas com as suas próprias forças vão se frustrar uma hora. Em uma outra passagem, Deus disse através do profeta Isaías: até os jovens se cansam, até eles. Aqui Davi está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Toda vez que você tentar resolver um problema sozinho, com as suas próprias forças, você vai se frustrar. Mas os que buscam o Senhor, não. Lá em Isaías, os jovens se cansam, até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor não se cansam. Vão correr e vão voar como águia. Então veja, a diferença de você fazer as coisas sem Deus e de você fazer as coisas com Deus. Com Deus. Temer a Deus. Eu sei que eu estou no final da mensagem, mas há pelo menos 3 tipos de medo. O primeiro medo, eu diria que seria o medo saudável. Interessante, todos os sentimentos que nós vimos aqui, existe uma parte boa em tudo aquilo que a gente sente. Não é tudo ruim. Quer ver o medo saudável? Eu contei aqui um tempo atrás da experiência daquele sujeito que acabou entrando no cemitério num dia à noite. Foi à noite para o cemitério, caminhando no cemitério, pensando na vida. De repente, ele, sem perceber, ele colocou o pé numa cova aberta e caiu dentro do buraco. Buraco fundo, uma cova grande, um jazigo aberto, todo aberto. Ele caiu lá dentro. À noite, mas ele ficou ali preocupado. E agora? Como é que eu vou subir? E ele tentou grudar ali nos galhos que tinham de uma das raízes da árvore que tinha ali perto. Tentou grudar e não conseguiu. Tentou dar um pulo bem alto e não conseguiu. E ele ficou tentando até que as suas forças se esgotaram. E ele estava exausto. E ele preocupado, falando: vou ter que dormir aqui agora. O que eu faço? Preocupado, já desistindo, ele falou: vou sentar, né? E foi sentar. No que ele foi para trás e foi sentar, ele sentou no colo de alguém que diz assim: ei, ei, ei. Quando ele escutou aquilo, ele tirou força de onde ele não tinha. O medo foi tão grande que ele deu um pulo e caiu lá em cima. Você já viu alguém entrando num quintal com um cachorro? Vira atleta na hora. Medo. O medo, existe algo bom no medo, que às vezes nos faz fazer coisas que às vezes a gente está demorando para fazer.
Existe aí uns 5% de coisas boas no medo. Mas tem o medo que é o medo prejudicial, o medo ruim. E é interessante. Olha o que Paulo disse para Timóteo. Paulo fala disso para Timóteo. Paulo fala assim: pois Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Paulo está dando uma dura em Timóteo. Pastor, por qual motivo? Eu não sei. Não há um motivo muito claro. Talvez Timóteo, que era um jovem pastor, que havia acabado de assumir a igreja, estava com medo, por exemplo, da opinião pública. O que vão dizer de mim? Eu sou ainda muito novo, assumi essa igreja. Talvez Timóteo estava com medo de fracassar. Talvez Timóteo estava com medo de não conseguir dar conta das tarefas que ele tinha agora, a responsabilidade dele, e ele estava com medo. E Paulo está dizendo para ele: que isso? Isso aí é ruim, isso aí não é de Deus. Esse medo é um medo ruim, hein? Prejudicando você. Então existe um medo ruim. E eu falo que todos nós temos dentro da nossa cabeça alguns macacos que ficam pulando de galho em galho. E esses macacos estão toda hora dizendo para a gente assim, para a gente não ficar seguro demais. Esses macacos, eles ficam pulando e eles não nos deixam seguros de quem nós somos. E a gente fica pensando tanta bobagem, não é? A gente quer fazer alguma coisa e os macacos ficam pulando de galho em galho. A gente fica, os pensamentos nossos ficam para lá e para cá. Será que o que eu estou fazendo vai dar certo? Será que vai dar certo? E você fica ali com medo. E Timóteo estava com esses pensamentos e Paulo está falando assim: isso não é de Deus. Mas há um terceiro tipo de medo. E eu chamei aqui de medo sagrado. Eu diria que é o medo santo. Na linguagem bíblica é o temor a Deus. É o temor a Deus. Aqui é diferente, irmãos. Temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é o mesmo que você ter uma admiração profunda a Deus. Temer a Deus é aquela reverência, aquela reverência absurda, incrível, pela bondade de Deus. Você olha para a bondade de Deus e a bondade de Deus te constrange. Você fica com vergonha de como Deus ele é tão bom com você. Você olha, por exemplo, para a grandeza de Deus, olha para a sua fraqueza e olha para a grandeza de Deus, e você compara isso, e isso gera em você essa reverência, absurda reverência, como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é glorioso, maravilhoso. Irmãos, quando isso acontece, qualquer coisa que acontece na nossa vida não faz sentido se a gente não colocar Deus. Temer a Deus. Deus então é alguém muito admirado por você, então você quer colocar Deus em todo lugar. Tem gente que não teme a Deus, só coloca Deus nos buracos que entram, só chama Deus para apagar incêndio, só chama Deus quando as coisas estão dando ruins. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é chamar Deus quando precisa, mas temer a Deus é chamar Deus quando está tudo bem. Você conseguiu algo, você ganhou algo, você alcançou uma posição. Deus, primeira pessoa. Então eu lembro de Deus. Isso é temer a Deus.
Temer a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, sempre, em tudo. Então veja, o que o temor faz com a gente? O temor me faz amar as coisas que Deus ama. Se eu temo a Deus, se Deus é maravilhoso, se Deus é grandioso, glorioso, então eu amo o que Ele ama. O que Ele não ama, o que Ele não gosta, eu também não quero gostar. Eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, o temor me faz orar todos os dias. Como é que eu digo que Deus é importante na minha vida se eu não tenho tempo para Ele? O temor me leva para perto de Deus, para oração, para uma vida de oração. Temer a Deus é amar a palavra de Deus, as Escrituras. Como é que eu digo que eu temo a Deus, sendo do que eu não vou conhecer a Deus? As Sagradas Escrituras é importante na vida de um homem que teme, de uma mulher que teme a Deus. Temer a Deus me faz me afastar do pecado. Quando eu temo, eu não quero o pecado. Às vezes o pecado me persegue você, e você acaba pecando. Nós somos pecadores, e às vezes cometemos pecados, mas nós não somos escravos do pecado. O pecado não pode mais fazer parte da nossa vida. A gente pode deslizar, a gente pode sim, pela nossa fraqueza, pela nossa natureza, errar, mas a gente não ama o pecado, a gente odeia o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então quem teme a Deus se afasta do pecado. Consegue entender? Agora olha Provérbios 19, 23, porque há uma promessa linda que fecha muito bem esse assunto. E o texto diz assim: que o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então veja, se você teme a Deus, você pode descansar em paz, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está à sua frente. Você não tem dúvida, porque você encontra Deus todos os dias em oração. Você teme a Deus, você conhece a Deus, o jeito que Deus age, o jeito que Deus faz. Eu queria encerrar. Esses dias eu, caminhando com os meus filhos, nós fomos para aquela exposição em Maringá, junto com alguns irmãos inclusive. E eu coloquei minha mão, da forma como meu pai colocava nos meus ombros, no meu pescoço, quando era pequeno. E eu me lembrei disso. E eu tenho esse costume de colocar as mãos no pescoço dos meninos. E agora eles estão grandes, né? Quando eles eram pequenos, eu não dava na mão. Eu pegava no pescocinho deles assim, ia caminhando do lado deles assim. E eu andando ali na exposição, vendo ali as coisas, eles querendo brincar nos brinquedos ali, e eles grandão agora, minha mão já está alta assim no pescoço do Arthur. Eu fui colocar no pescoço do Augusto, o Augusto tirou o pescoço assim, como você, pai, me deixa eu andar. Adolescente, né? E eu percebo Deus querendo colocar também as mãos no seu pescoço hoje, dizendo assim: fica perto. Se está com medo, fica por perto. Eu estarei com você, como eu prometi, e eu não vou te abandonar nem um dia sequer da sua vida. Fica por perto. Irmãos, eu queria que você sentisse isso. Eu queria que você que está aqui hoje, talvez dentro de uma caverna que só você sabe, por um motivo que só você sabe, eu queria que você sentisse a mão de Deus no seu pescoço, talvez segurando nas suas mãos, talvez colocando a mão na sua cabeça, dizendo para você: meu filho, fica por perto, vai dar tudo certo.
Davi se ajoelha, Davi expõe o seu medo, Davi se apropria, pega o amor de Deus. Obrigado, Deus, por me amar, por não desistir de mim. Quando todo mundo desistiu de mim, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor está ao meu redor. Os teus anjos estão aqui comigo nessa caverna. Então eu vou dormir e eu vou descansar em paz na tua presença, ó Deus.